Bolsonaro sofreu uma tragédia em São Paulo. A pesquisa do Datafolha é devastadora para o ex-presidente. É impossível Bolsonaro não sair como derrotado na campanha de São Paulo e na campanha de 2024. Porque o Datafolha mostrou que o Pablo Marçal superou o Ricardo Nunes, está na segunda posição, numericamente à frente, e o Ricardo Nunes não recupera mais a segunda posição. Boulos e Marçal irão ao segundo turno. E o pior é que Bolsonaro e seus filhos têm atacado tanto o Pablo Marçal que um apoio no segundo turno fica inviável. Se Boulos vencer Marçal, a culpa vai ser de quem? Do Bolsonaro. O cara está se enforcando com os seus próprios erros, com a sua própria língua, com a sua própria estupidez. E o Marçal, claro, tem reagido. Insinuou que o Bolsonaro, gosta também de comer farinha pelo nariz, que ele também é um comedor de açúcar. Cenário terrível para Bolsonaro. Só que esse cenário de São Paulo é mais alardeado. Só que na verdade isso é um fenômeno nacional. Eu vou explicar tudo pra você. Mas o que você achou dessa pesquisa do Datafolha? Nunes tem chance de ir ao segundo turno ou já era? E esses ataques de Bolsonaro a Marçal? Quero muito saber sua opinião. Bolsonaro é o maior derrotado? Se você concorda comigo, like no vídeo e se inscreva no canal. O resultado do Datafolha, pessoal, confirmou aquilo que nós já estávamos esperando a partir dos outros institutos de pesquisa. Mas o que nós não esperávamos era Marçal numericamente à frente do Ricardo Nunes. Veja o gráfico. O Boulos tem 23% das intenções de votos, seguido pelo Pablo Marçal com 21%, empatado na margem de erro com o Guilherme Boulos, e atrás o Ricardo Nunes, que tem 19% das intenções de votos. Nós temos um empate triplo no primeiro turno, beleza. Só que existe uma coisa chamada boca do jacaré. O que é essa boca do jacaré? Quando você tem uma tendência de baixa com uma tendência de queda. Quando essas tendências se invertem, significa que a boca do jacaré fechou e ela abriu, formando assim a boquinha do jacaré. Como o Nunes foi ultrapassado pelo Marçal e a boca do jacaré abriu para o Marçal, Nunes não recupera mais a segunda posição. Nunes está fora do segundo turno. Não recupera. Não recupera. Ele perdeu o timing de se bolsonarizar. Abriu espaço e o Marçal pegou. Só que isso representa um problema para o Bolsonaro. Porque o Pablo Marçal tem sido tão atacado, mas tão atacado por Bolsonaro, pelos seus filhos, que cria-se assim um ambiente de impossibilidade de apoio no segundo turno. É impossível. Bolsonaro vai abaixar a cabeça depois de tudo que ele falou? Vai ceder ao Pablo Marçal? Vai mostrar fraqueza? Vai mostrar oportunismo? Só que aí, se o Bolsonaro não apoiar o Pablo Marçal, e o Pablo Marçal vencer o Boulos. Marçal venceu mesmo sem o apoio do Bolsonaro. Só que se o Pablo Marçal for ao segundo turno e perder sem o apoio do Bolsonaro, Bolsonaro perdeu, porque a culpa é do ex-presidente que não apoiou o Marçal. Só que se o Bolsonaro apoiar o Pablo Marçal, e o Marçal mesmo assim foi derrotado. É uma derrota do bolsonarismo em São Paulo. É terrível, terrível para o Bolsonaro. Isso é trágico para o ex-presidente. Mostra o fim do Bolsonaro. E você vai colocar nos comentários, quero saber a sua opinião sobre Boulos tem mais chances contra Marçal ou contra Nunes. É uma derrota total para o ex-presidente. Só que o que nós temos que entender, e você precisa entender, e você não está vendo essa análise em nenhum outro lugar, por isso vale o seu like, é que o que está acontecendo em São Paulo, claro, pelo fato de ser a principal cidade da América Latina, tem um holofote maior. Só que São Paulo é apenas um local do fenômeno nacional que está acontecendo. Quanto tempo faz que eu tô falando da campanha de Belo Horizonte? Quanto tempo faz? O que acontece é o seguinte, o bolsonarista sabe quem é o seu candidato. E não é somente em São Paulo e Belo Horizonte, mas em Fortaleza também. O Capitão Wagner, que é do União Brasil, não é o candidato do PL, tá dando um pau no candidato do PL, que é o candidato apoiado por Bolsonaro. O bolsonarismo, nós falamos isso desde 2020, é uma religião. Ele tem dogmas próprios, ele tem doutrinas próprias e valores próprios. O bolsonarista sabe identificar quem é um pertencente ao séquito, quem é um irmão. Bruno Engler, do PL em Belo Horizonte, não é um bolsonarista, é o Tramonte. Em Fortaleza, é o Capitão Wagner. Em São Paulo, é o Marçal. Não é o Nunes. O bolsonarista sabe que o Marçal fez campanha para o Bolsonaro a ponto de doar para o Bolsonaro em 2022. Marçal fez pelo Bolsonaro o que Nunes nunca fará e nunca fez.
Por isso que não adianta, esse fenômeno em São Paulo se repete em vários outros locais pelo Brasil. E por quê? Porque o Bolsonaro, ele se institucionalizou. Desde 2022, desde 2019, quando o Bolsonaro assumiu a presidência da República, ele teve que se institucionalizar. Por mais que ele tenha destruído as liturgias do cargo, por mais que o Bolsonaro tenha destruído as instituições republicanas, o cargo educa, o cargo institucionaliza. E Bolsonaro fez acordos com o Centrão, teve que fazer política partidária junto com o PL, tá apoiando candidatos que ele não gostaria de apoiar. O que isso passa para o bolsonarista? Opa, pera lá, você não é mais o mesmo de 2018. Porque o que faz o bolsonarista mesmo, são atos, ações, como o Marçal faz com o Boulos. O espaço que foi criado pelo Bolsonaro tá vago. Bolsonaro ocupa esse espaço porque ninguém ainda surgiu como o Pablo Marçal. Bolsonaro foi institucionalizado, por isso que ele mingua politicamente e sofre uma derrota pesada em São Paulo. Eles sabem que isso está acontecendo e tentam atacar Marçal. Bolsonaro falou para o Paulo Capelli do Metrópolis que Marçal ele não tem caráter. Falou que a doação, ele doou, mas por quê? Porque ele estava querendo cargo no meu governo. Isso adiantou? Não. Não adiantou. O ataque do Eduardo Bolsonaro ao Pablo Marçal também não adiantou. Pegue as publicações que tem o Eduardo Bolsonaro, o próprio Bolsonaro, criticando o Pablo Marçal. As mensagens mais numerosas são de pessoas defendendo o Marçal. Falando assim, vocês estão apoiando o Nunes, não dá pra apoiar o Nunes. Vocês estão comendo bola, vocês vão fazer o Boulos ser prefeito. O bolsonarismo percebe isso. E é claro que o Pablo Marçal também reage, porque ele não é bobo. Ele insinuou que o Bolsonaro gosta de dar tiro. Olha a foto que ele colocou. Quando ele coloca essa seta, essa mão apontando para a narina do Bolsonaro, depois de tudo que ele tem falado sobre o Boulos, ele está insinuando que o Bolsonaro gosta de comer açúcar pelo nariz. É o que ele está falando. E quando ele vai e fala que ele doou muito para a campanha do Bolsonaro, que ele se dedicou, ele coloca o Bolsonaro com uma posição de ingrato. Citando o PL, Valdemar Costa Neto, com o Bolsonaro como sendo vendido pelo sistema. Por que Marçal faz isso? Porque ele sabe que se o Bolsonaro o atacar, ele pode perder os votos pro Ricardo Nunes. Então ele tem que se colocar numa posição de que o Bolsonaro é o sistema. Que tudo que o Bolsonaro está fazendo, na verdade, é uma manipulação do próprio partido. Ou o medo dos filhos do Bolsonaro de perder a hegemonia política, como vários seguidores do Pablo Marçal ou do Bolsonaro têm percebido e atacado os filhos do ex-presidente. E não vai adiantar esses ataques, ou não vão adiantar esses ataques, nem o Silas Malafaia proibindo o Pablo Marçal de ir até o impeachment do Alexandre de Moraes. Ele não precisa disso. Sabe por que ele não precisa? Porque a população que estiver lá, os bolsonaristas que lá estiverem, quando avistarem o Ricardo Nunes, vão vaiá-lo e mais ainda, vão gritar o nome do Pablo Marçal. Marçal vai estar presente com os bolsonaristas que lá estão ou estarão. Vai ser vergonhoso para o Ricardo Nunes. Vergonhoso. É uma tragédia e marca o fim de Bolsonaro, como nós falamos, prevíamos que iria acontecer ao término da campanha de 2024.